Quanto aos mais atos de Salomão, a tudo quanto fez, e à sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro da história de Salomão? Foi de 40 anos o tempo que reinou Salomão em Jerusalém, sobre todo Israel. Descansou com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Isso nós vamos encontrar no primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículos 41 a 43. Uma mensagem maravilhosa acerca dos últimos dias de Salomão. Mas vamos também dar uma olhada no livro de Mateus. Diz assim a palavra do Senhor: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Maravilha, livro de Mateus, capítulo 12, versículos 43 a 45. Então nós vemos aqui que nós temos uma linha de como segue a vida, né? Primeiro nós e estamos numa constante luta para a nossa preparação. A preparação a priori seria a preparação para a vida nesta terra, mas nós vemos, à medida que vamos caminhando, à medida que vamos vivendo, que essa preparação não é para a vida nesta terra. É preparação para a vida espiritual, a preparação para aquilo tudo que nós temos que voltar a viver um dia, porque esta vida não passa de um momento embrionário, ou seja, estamos durante um período de gravidez. É o período da gravidez que vai culminar com o nosso nascimento na morte. Por quê? Porque quando nós, enfim, morrermos, estaremos aptos a voltar para o espaço espiritual, para o lugar de onde viemos, para nos encontrarmos com a nossa origem, com aquilo que realmente representamos. Durante esta estadia nesta terra, nós vamos nos deparar com lutas das mais diversas, lutas distintas, lutas que vão tentar nos derrubar a cada instante. E essas lutas, na sua grande maioria, são representadas por, ou melhor, são provocadas pelo universo espiritual. O universo espiritual, o interesse dele é fazer com que a gente se perca, fazer com que a gente se destrua, fazer com que a gente não encontre a nossa tranquilidade para a volta para o universo espiritual. Ele quer, o universo espiritual, do lado maligno, ele quer que a gente acabe, digamos, apostatando, ele quer que a gente acabe deixando de crer naquilo que é superior, naquilo que é o Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós limpamos nosso coração, quando nós nos entregamos para o Senhor, quando nós nos voltamos para a fé, quando nós começamos a meditar na palavra, então nós começamos a limpar o nosso coração, a preparar, a adorná-lo, a varrer a casa, para que o Espírito de Deus nela habite. Então a nossa casa começa a ser limpa, começa a ser preparada, nós começamos a ter atitudes melhores, atitudes dignas de um homem, de um ser humano. E nós vamos trabalhando isso no dia a dia, nós vamos vivendo isso no dia a dia. Nós mudamos nossos modos de agir, nós mudamos nossas atitudes para com nossos irmãos. Então o inimigo
como diz na palavra, ele anda por lugares áridos e desolados, buscando um lugar onde ele possa morar. Como ele não encontra uma casa, ele pensa, puxa vida, onde voltarei? E ele lembra de você. E ele procura voltar para o teu coração. Para aquela casa que ele já viveu, que ele já conhece, que ele já sabe como é que ele determina. Porque ele chega para você e ele diz, faça isso. E você acaba fazendo, porque ele já te conhece. Os outros, ele já não conhece tão bem quanto você. Então, como ele te conhece muito bem, ele sabe todos os teus desejos, ele sabe todas as tuas vontades, ele sabe tudo o que você faz, ele sabe tudo como pegar no teu pé. Então ele diz, vou voltar para minha casa. E quando ele volta, ele encontra ela linda, limpa, vazia, varrida, ornamentada, cheia de flores, cheia de amor, cheia de tranquilidade. E é claro, ali ele vai viver, só que ele carrega com ele outros 7 espíritos piores do que ele. Vemos aí a estratégia de Satanás para quê? Para que nós não possamos dormir em paz. Para que nós não possamos, quando ao cabo de nossos dias, descansar no Senhor, ou seja, como diz a palavra ali, descansar com nossos pais e ser sepultado na cidade de Davi. A simbologia aqui ela é muito importante, porque nós temos que entender que Salomão foi um homem muito sábio, ele escreveu muito, ele viveu bastante, ele foi um rei bastante profícuo, ele foi um rei que teve muita vitória, ele foi um rei que foi muito buscado, foi muito honrado. E ao cabo de seus dias, porque ele, de certa forma, ele teve umas atitudes muito boas, então ele descansou com seus pais. Aqui está dizendo que ele foi ao encontro de Deus. Ele teve a salvação, porque ele fez, muito embora ele tenha feito muita coisa que desagradasse a Deus, mas eu creio, aqui a palavra não diz, como diz acerca de Davi, né, que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Mas Salomão não diz a palavra não diz sobre isso, mas nós vemos que Salomão teve muita importância. Salomão foi um homem com bastante... ele nos ensinou muito acerca da realidade de Deus, da vida, da presença de Deus. Então eu tenho quase certeza absoluta de que Salomão foi um homem segundo o coração de Deus. Porque Salomão sempre, apesar de muitas coisas erradas que ele fez, ele sempre buscou a orientação divina nos seus projetos. E ele, dessa forma, eu tenho certeza que ele deve ter encontrado a paz e a palavra que diz, descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Eu gostaria de vir a descansar, não morrer, porque a palavra morte, foi morto, é uma palavra assim, bastante pesada, mas ela eu acho que tem o peso de trazer consigo uma série de outras coisas. Agora, descansar é o sinônimo de você estar dormindo e simplesmente não acorda. Então você descansa em Deus. Você segue pelo caminho de toda a terra, como dizia Davi. Vamos pensar nisso, vamos meditar nessas duas palavras, vamos entender que a nossa vida é uma preparação para a vida que vamos encontrar, e sejamos um no Espírito com o Senhor. Clamemos ao Senhor que esteja sempre conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a ti, tua casa, proteja, te guarde, te resguarde, te dê toda a paz que você necessita e que você consiga estar sempre na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém.